Eu gosto muito de números, de índices e tentar analisar um pouco do que acontece na macroeconomia e ela é cheia desses números, né? Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre um número que retrata um pouco do desemprego nos Estados Unidos. Então, assim, o último relatório mostrou ali que teve mais de 220 mil vagas de emprego que foram abertas, né, fazendo com que o índice de desemprego nos Estados Unidos caia para 3,5%. E aí você olhando um número desse, você chega para mim e fala assim, pô, Renan, você fica falando sobre recessão o tempo inteiro, mas a economia está maravilhosa, os números do desemprego estão assim exemplares, estão lá embaixo. Inclusive o próprio Jerome Powell, né, o chairman do Fed, fala aí que o mercado de empregos está sólido, né, inclusive por conta de uma economia que está tão aquecida que a gente tem que subir os juros, a taxa básica de juros, para poder justamente conter essa inflação de uma economia superaquecida. Afinal de contas, né, os números não mentem, ou mentem. Então é isso que eu quero analisar hoje. Meu nome é Renan Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando sobre macroeconomia. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Spotify, como também no meu canal do YouTube. Basta procurar pelo nome Renan Adorno. Então vamos lá, macroeconomia é um assunto sempre muito complexo e sempre cheio de macrocorrentes, né? Contracorrentes. Você tem vários atores, vários vetores que eles vão ali ao mesmo tempo, um concorrendo com o outro, criando resultados, milhões de resultados diferentes ou de possibilidades. Mas uma coisa é certa, né? A economia ela vai se comportando em ciclos. Então, não somente é muito difícil você tirar uma conclusão baseada num número específico, mas também é muito difícil de você poder dizer que algo está acontecendo, como a economia está subindo ou ela está caindo num determinado momento, porque, principalmente nesse caso de desemprego, a gente está falando aí de empresas, do comportamento delas, do que elas vão fazer, o que elas antevêm em relação ao futuro, para começar a fazer demissões ou começar a fazer contratações. Mas nenhuma empresa, ela por saber que existe um custo muito grande de você treinar novas pessoas e preparar essas pessoas, você não consegue mudar de uma hora para outra, onde no momento ela está contratando e de repente ela já está demitindo todo mundo. Às vezes você tem uma situação na economia onde as coisas estão indo mal, mas as empresas não demitem porque elas precisam ter uma certeza de que o futuro delas de fato está ameaçado para ir tentar fazer algum tipo de redução de custo, porque sabe que o capital humano é uma coisa muito complicada. Então você chegar a ter o nível que você precisa de uma determinada mão de obra, principalmente para aquelas que exigem um intelecto maior, é muito mais complicado. Então você não é simplesmente um custo que você vai lá e corta, e se a economia está indo tudo bem, você de repente abre aquelas vagas e elas são imediatamente preenchidas. Não é assim que funciona. A psicologia humana ela é muito mais complicada do que a gente imagina, e existem fases de transições, de transição para absolutamente tudo. Mas o que eu quero falar principalmente hoje é um fenômeno que acontece, que ele cria um grande problema nesse número do desemprego, né, que nos leva a crer que nós estamos diante de uma economia que está bombando com pleno emprego. E esse tema de hoje eu quero falar que é muito importante nessa parte do desemprego, que é o que a gente chama de participation problem, que é o problema da participação. O que significa isso? Então, para você destrinchar esse número do desemprego, você precisa saber do que de fato ele é composto. Então, uma coisa, acho que vai ser mais fácil explicar o que não está inclusa nesse relatório de desemprego americano, que é toda uma faixa da população que ela poderia estar apta a trabalhar, tem a idade, tem todos os pré-requisitos, mas que não está procurando emprego e também não tem emprego. Certo? Então, você precisa começar a avaliar o que está por trás disso, porque em princípio não faria muito sentido, né? Mas você tem um grau de pessoas que criou um número que foi cada vez maior, e principalmente nos últimos anos, que simplesmente desistiu de procurar emprego.
Então ele nem está empregado e também não está procurando por emprego. Mas vamos avaliar um pouquinho o que acontece por trás disso, porque a gente precisa ter algum tipo de explicação, né? Por que diabos, né, se você não tem emprego, por que você não vai procurá-lo, né? Por que você não está estimulado? Ou qual que é o motivo que fez você desistir de procurar esse emprego? Então, principalmente na pandemia, a gente teve várias teorias que surgiram na mídia para explicar um pouco o que aconteceu. A gente teve ali o movimento do Great Resignation, que acho que foi uma quantidade muito grande, principalmente de millennials que estavam ali numa economia completamente uma aberração, né, durante a pandemia, onde as pessoas estavam recebendo o stimulus check, né, que são os pagamentos ali para estímulo da economia. E teve também uma revolta dentro das empresas, onde as pessoas começaram a pedir demissão e começaram a sair, até viralizou ali no TikTok, no Instagram, e estava acontecendo meio que um movimento, e aquilo deu uma crescida, mas ninguém explicou muito bem o que de fato está acontecendo, por que você está saindo do seu emprego, ou por que eu nem vou procurar, eu vou na verdade começar a tentar trabalhar de casa, vou tentar fazer alguma coisa nova. Então assim, teve uma série de contracorrentes, de narrativas inclusive, para tentar explicar o que estava acontecendo. A gente também tinha outras explicações na mídia, dizendo que as pessoas ficaram completamente deprimidas, elas começaram a fazer uso de drogas, ou as pessoas começaram a ficar cada vez mais preguiçosas, porque eram pessoas que estavam recebendo para não trabalhar. Então eu estava recebendo meus cheques em casa e isso é suficiente para cobrir os meus custos, então eu não estou mais estimulado. Na verdade, é a implementação do comunismo nos Estados Unidos, porque eu estou recebendo cheques, e aí veio cada vez mais aquela narrativa também da implementação do que a gente chama de UBI, que é o Universal Basic Income, ou seja, você tem ali um pagamento mensal mínimo que o governo vai fazer para você, e isso vai acabar canibalizando os empregos nas grandes empresas, etc. As pessoas vão ficar estimuladas a ficar em casa e finalmente o governo vai tomar total controle da sua vida. Eu, inclusive, tinha um pouco de receio, né, que isso acontecesse, estava tentando estudar, mas as coisas não estavam batendo muito bem, porque tinha perguntas que eu não conseguia ter respostas dignas. Afinal de contas, a gente viu aqui o stimulus check que aconteceu no final do governo Trump, na pandemia, depois começou também no governo Biden, e aí você recebeu ali 1, 2, 3, 4 cheques, mas que não continuaram, né, a seguir, não se transformou num programa mensal ad eterno, onde você realmente recebia lá uma renda básica universal do governo. E mesmo que recebesse, né, então assim, além de ter um prazo de validade, mesmo que fosse mensal, era um valor que, assim, tudo bem, pode ajudar muito a quem não tem absolutamente nada, mas que era um valor extremamente baixo. A gente vai falar aí de $1.200 por pessoa, e a gente sabe aqui, principalmente na economia, que isso não dá para absolutamente nada, né? Você vai no máximo fazer uma compra ou duas de supermercado e tá tudo certo. Então, essa conta não bate muito bem, ela não fez muito sentido, e de repente as pessoas também começaram a ficar preguiçosas, de repente as pessoas não tinham mais motivação para procurar um emprego, então tem algo muito errado aí. E essa parte que justamente não vai aparecer na mídia, porque não tem como você quebrar algo que já vem fazendo parte de uma narrativa, principalmente numa economia que está superaquecida, está na beira da hiperinflação, falando aqui de forma irônica, né, que é o que a gente vai construindo ali como imagem. Na verdade, ele oculta um grande problema, que é o problema deflacionário. Eu, inclusive, fiz um capítulo sobre isso no passado, sobre como que a deflação monetária e a falta de elasticidade no mercado, que a gente vê muito baseado nos bancos, ela afeta diretamente as empresas, e ela acaba criando um grande problema de emprego. Ela influencia artificialmente o nível de emprego, mas é muito interessante e até estranho, porque ninguém sabe muito bem onde que está o problema. E eu quero te mostrar um pouquinho como que isso afeta. Até falei isso em capítulos passados, mas isso afeta diretamente
esses números. Então, quando você tem uma falta de capital disponível, você não tem uma fluidez do capital entrando, você não tem empréstimos acontecendo, onde você poderia comprar uma máquina, onde você teria pessoas que precisam operar essa máquina, gerando mais empregos, fazendo tudo crescer, tendo elasticidade, etc., com a criação de novos dólares, mas na forma saudável, né, como eu expliquei anteriormente, onde você tem ali uma real expansão na economia real, e obtendo os dólares necessários para os participantes que o necessitam, aí realmente você tem uma expansão. Só que quando isso falta, você cria uma falta de fluxo de caixa, falta de capital, que não consegue ser suprida somente pelas vendas da empresa de uma forma natural, como seria numa economia saudável. Então, essa falta de capital disponível, ela acaba obrigando empresas a liquidarem ativos por cash. Então, elas vão precisar correr atrás do cash. Se ela não consegue de uma forma, ela precisa necessariamente conseguir pela outra, porque ela tem contas a pagar, ela tem folha de pagamento para arcar, ela tem dívidas contraídas no passado também para pagar. E essa falta de cash obriga necessariamente a você baixar custos. E aí você fatalmente chega no grande bolo para muitas empresas, principalmente para as pequenas, que é a folha de pagamento. E aí você tem uma queda de salários, né? Então, e você tem muitos países que, na verdade, nem permitem você ter o próprio Brasil é assim, né? Não permite você reduzir o salário de alguém, só permite você subir, e aí a empresa fica diante de uma situação onde ela acaba sendo obrigada a realizar demissões para poder suportar a situação. Ela vai aguentando, ela vai esgoelando ali a margem de lucro dela, até que chega o momento que ela tem que tomar uma decisão. Ou ela vai reduzir drasticamente os custos dela, ou ela vai fechar para todo mundo. Então, ou eu demito alguns, ou eu acabo demitindo a todos e até os próprios donos da empresa. Só que é isso que eu estou te falando, da deflação. Pode parecer uma coisa muito contra-intuitiva, porque não é... Talvez você fale para mim assim, mas Renan, não é o que eu estou vendo nas ruas. Se eu ando aqui, principalmente nos Estados Unidos, você vê ali McDonald's contratando, dando até prêmios para as pessoas, falando, olha, se você vier eu te dou um bônus de $200, se você vier eu te dou um McLanche feliz de presente. As empresas estão tentando fazer a contratação. Na verdade, existem postos de trabalho que foram abertos, mas que não são preenchidos por ninguém. Você viu muito desse efeito ultimamente, e fica uma coisa completamente sem sentido para as pessoas entenderem. Meu Deus do céu, se você está tendo pleno emprego e tem até postos de trabalho onde você não consegue nem preencher essas vagas, cara, a economia deve estar bombando. Na verdade, está faltando pessoas. Está faltando pessoas para trabalharem nessas empresas. Então, a gente consideraria que, na verdade, nós estamos tendo uma escassez de mão de obra, que é o famoso labor shortage. Então, você fala dessa escassez de mão de obra e essa é a narrativa. Está tendo labor shortage, nós estamos abrindo essas vagas não estão sendo preenchidas, as coisas não estão acontecendo. Na verdade, vamos ter que importar mais gente, porque o problema está sendo que está super aquecido, certo? Porém, isso, na verdade, não é o que acontece. Isso acaba criando um mito, esse mito do pleno emprego, esse mito... a grande verdade é que numa economia normal, onde o dinheiro realmente está fluindo, isso nunca acontece. Sabe por quê? Vou te dar um simples motivo: oferta e demanda. Não existe labor shortage se você simplesmente pagar o salário aceitável pela mão de obra que está buscando. Então sempre vai existir um preço de equilíbrio, onde uma pessoa vai aceitar um salário que é o mínimo que ela acha que já seria bacana para ela poder pagar o custo de vida dela, e existe também o máximo que uma empresa está disposta a pagar por esse cargo. Então, quando você tem ali o equilíbrio entre o máximo que a empresa está disposta a pagar e o mínimo que uma pessoa está disposta a aceitar, esse é, de fato, o valor do salário no mercado, onde as duas partes vão acordar sobre o que vai ser feito. Só que não é isso que nós estamos vendo. O grande problema é que as empresas não conseguem pagar o valor mínimo aceitável
diante de uma falta de fluxo de dólares no mercado. Ou seja, se o dinheiro passa a valer muito, porque ele está muito forte, os salários atuais nominais valem mais na economia. E isso faz o custo aumentar do salário. Consegue entender como é uma dinâmica que ninguém fala muito e que ela parece contra-intuitiva, porque na verdade tudo deveria ficar mais barato, o mundo numa deflação é maravilhoso, e na verdade tudo ficando mais barato, tende o custo zero, é maravilhoso, tem pleno emprego, tá todo mundo feliz. Mas não, a deflação acaba sendo um vilão quase pior do que a inflação, onde a empresa não pode se dar o luxo de subir aquele salário, senão fica absolutamente impossível dela pagar. Na verdade, os salários existentes já ficam cada vez mais difíceis de serem mantidos. Então isso cria um grave problema. E aí você chega num momento onde você não consegue pagar o valor mínimo aceitável, então todos esses salários propostos que você vê nas placas de anúncio de empregos, de vagas que não estão preenchidas, são baixos demais para alguém topar, mas ao mesmo tempo é acima do máximo do que alguém consegue pagar. Então você não consegue juntar a oferta de um lado, que está ali se esgoelando, tentando ali aceitar um salário que talvez ela não consiga mais sustentar depois, e ao mesmo tempo a pessoa está lá em casa falando, cara, esse salário está muito baixo para mim, não vale a pena eu conseguir, não vale a pena para mim eu pegar esse emprego, porque eu posso tentar fazer alguma coisa sozinho, posso tentar fazer trade de Bitcoin, posso tentar fazer alguma coisa, posso tentar fazer Uber, entendeu? Então você cria um grande problema ali, e nem isso às vezes satisfaz o que essa pessoa precisa, e ela acaba voltando a morar com os pais, e aí você tem um problema também de vários millennials que estão voltando cada vez mais para casa dos seus pais para tentar reduzir o seu próprio custo, porque até eles não conseguem manter o custo, mas se eles forem tentar trabalhar, o salário também é baixo. Percebe o problema? Então ele cria uma ruptura na oferta, na curva de oferta e demanda no mercado de trabalho. Só que a culpa não é de nenhuma das duas partes. O problema está no sistema financeiro, na falta de dólares, na deflação, que não conseguem criar um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Agora, vamos para a parte perversa da coisa, porque quando você observa esse tipo de problema que está sendo criado, você vê pessoas que absolutamente desistiram de procurar emprego. Ela falou, eu vou procurar emprego, mas eu olho ali a placa do McDonald's, o salário tá baixo, tá tudo baixo, não tem ninguém que paga o que eu quero fazer. Quer saber? Eu desisto. Esse mercado de trabalho não é para mim. E essa pessoa que desiste, que seria uma pessoa que poderia estar apta a trabalhar, ela simplesmente sai das estatísticas do desemprego. Ela simplesmente não está contabilizada nesse pleno emprego maravilhoso de 3,5%, que é super baixo, e também não preenche nenhuma dessas 223 mil novas vagas que foram criadas. Ou seja, a economia está bombando, mas ela não está bombando. Na verdade, é um problema oculto que ninguém fala. Então, esses números acabam não contando a verdade. Então, os números eles acabam mentindo. Você consegue desviar a estatística para o que você quiser e criar uma narrativa, que é justamente o quê? Para agravar toda essa situação, o Fed enxerga, olha para um número como esse e fala, gente, nós estamos ali com pleno emprego. E se você soltar esse número simplesmente ali de forma isolada, onde nós temos um pleno emprego, significa então que a economia está bombando. E se a economia está bombando, você vai juntar com outros números. Vamos ver que outros números eu tenho aqui. O CPI, certo? A nossa inflação americana, como eu já falei em todos os outros capítulos. Então, imagina, você está com o CPI alto, ou seja, estou com uma inflação, entre aspas, preços altos, e um número de pleno emprego, de desemprego baixo. Ou seja, é a fórmula perfeita para eu chegar à conclusão de que a economia está bombando. E, na verdade, Renan, você é completamente maluco, você está falando de deflação, o CPI está alto, então nós temos uma inflação, que a gente sabe que não é monetária, é um supply shock.
Então você só tem uma conclusão que você pode tirar a partir disso. O Fed vai subir juros, porque eu não posso deixar isso aí ficar quente demais, porque eu preciso controlar os preços. E aí ele continua o seu plano hawkish de subida de juros e vai fazendo isso por meio de destruição completa de demanda. Então você já tem um problema na economia que você não consegue nem detectar e, pelo contrário, você acha que, na verdade, a economia está bem quando ela está indo mal e vamos, então, subindo os juros, destruindo demanda, afetando os outros mercados, afetando o mercado de real estate, o mercado imobiliário, afetando o consumo das pessoas, afetando os juros do cartão de crédito, de pessoas que hoje estão ali na berlinda de começar a fazer pagamento mínimo no seu cartão, que vai começar a ficar mais caro, porque a taxa básica de juros afeta imediatamente o consumidor, mudando o padrão dele, mas tudo isso acontece de forma transitória, são transições que acontecem, nada acontece de uma hora para outra. E aí você percebe que existe ali um inimigo muito mais perverso que é o inimigo da deflação, uma recessão deflacionária que vai empilhando as evidências, mostrando que as coisas não estão indo bem. Quando que vai acontecer isso? A gente vai poder ver isso e as pessoas vão acordar? Eu não tenho a menor ideia. Pode ser que aconteça esse ano, pode ser que não aconteça por um bom tempo e a gente fique arrastando essa situação assim de lado, mas levando ali a economia de uma forma capenga. Mas a pior parte é que uma economia que a própria curva de bonds já mais do que invertida, enxergando que algo está errado, não tem fluidez, os bancos tendo dificuldade para emprestar, para confiar em novas empresas, para poder fazer os financiamentos, não está deixando isso fluir e tem algo errado acontecendo e isso já está precificado no smart money. Por outro lado, você tem uma narrativa do Fed, onde ele continua enxergando o contrário do mercado, do smart money, fazendo uma queda de braços, dizendo que sim, a economia está maravilhosa, sim, nós temos um pleno emprego, e aí uma economia que está em vias de recessão é confundida, né? Totalmente, uma economia que está em via de recessão com desemprego artificial deflacionário acaba sendo confundida com uma economia em plena expansão, com pleno emprego e inclusive superaquecida. Então você percebe ali que o Fed está usando antibiótico para curar uma gripe. E assim você vê uma dissonância cognitiva que vai se espelhando em vários âmbitos e eu vou assim trazendo aqui no podcast vários capítulos mostrando várias óticas que você pode enxergar o que de fato é visto, como isso é interpretado e você poder ir vendo o quadro avançando. E nós vamos ver isso juntos ao longo de 2023, mais um indicativo que é interessante você dar uma olhada para acompanhar como que isso vai acontecendo, mas principalmente qual que é o comportamento das pessoas reais, né, do vendedor de cachorro-quente, a pessoa lojista do shopping, o estacionamento de shoppings lotados ou não, atacadistas, o supermercado, etc., para você avaliar o sentimento das pessoas quando elas veem que tem algo errado. Então é muito importante a gente trazer isso para você poder interpretar da melhor forma os números e, obviamente, você sempre poder proteger o seu patrimônio e também a sua família.